Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e dança. Louve-no com instrumentos de corda e com a flauta. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Que nessa noite nós venhamos nos entregar, nos abrir para Deus. Nós venhamos nos prostrar diante dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, te adorando na tua casa. Obrigada, Senhor, pelo livramento do dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas suas bênçãos derramadas, Pai. Toma em tuas mãos este culto, Senhor, que a cada um aqui, Pai, venha se entregar a Ti, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, o louvor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que está por chegar, Pai. Cuida de cada um, Pai. Abençoa, Pai, o louvor, Pai, que a sua presença, Pai, esteja em nosso meio, Pai, que o seu nome seja glorificado, Pai. Abençoa, Senhor, o pregador da noite, Pai, que a sua presença, Pai, venha manifestar neste lugar. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, igreja. Amém. Queremos adorar o nome do Senhor Jesus e este é o momento. Aleluias. Essa é a hora.
agradecemos, ó Deus, por termos, Senhor Jesus, o Espírito Santo conosco, Pai, para poder nos consolar, para poder, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Teu abraço, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Adorarmos, Deus se manifestará. Se nos prostrarmos, Deus se manifestará. Aleluia, aleluia, Jesus.
creio, Santo Espírito Santo. Aplauda, Senhor. Aleluia. Paz seja convosco, igreja. Amém. Cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus na carta segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Diz assim: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam o Espírito e um Evangelho completamente do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Amém? Curve sua cabeça um minuto. Senhor Deus e Pai, Deus, te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, Deus. Sobre esse momento de louvor maravilhoso, Deus, sobre esse culto maravilhoso que já está acontecendo, Pai. Pedimos para que o Senhor continue a falar conosco, Deus, e nos abençoe cada vez mais e mais, Pai. Usa a minha vida nesse momento, Deus, para que venha ser canal de bênção, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a simplicidade. Sabe aquela simplicidade que você olha para uma pessoa e você fala: nossa, que pessoa simples. Nossa, que local simples. Nossa, que gente simples. E vivemos num tempo de muitas distrações. Hoje em dia as redes sociais têm se tomado de uma forma em que as distrações são reais na nossa vida. Distrações em que podem nos tirar da presença de Deus. E eu não digo só distrações assim, mas distrações em coisas mínimas, até às vezes dentro do nosso convívio, dentro da nossa comunhão na igreja. Distrações que podem complicar nossa fé. Mas o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele é direto, puro e acessível. Ele é simples. Jesus, ele nos chama a uma vida de devoção simples, profunda e verdadeira. Jesus já ensinava com simplicidade. Ele não era um homem que falava palavras difíceis do povo entender. Até hoje, se a gente lê todas as cartas que foram nos evangelhos que foram escritos, é algo muito simples do que Jesus deixa. Ele não fala palavras difíceis. Ele usa, e eu até separei algumas palavras que a gente para pensar: poxa, ele era Jesus, um homem quem era, com todo o vocabulário, e ele falava coisas simples. Ele usou nas suas parábolas sementes, peixes, luz, sal, vinhas, filhos, casas, moedas e por aí vai. Se nós pararmos para acompanhar todo momento que ele falava, era coisa simples. Ele não dava exemplos difíceis de a gente entender, questões teológicas tão difíceis para a gente ficar meditando, coçar a cabeça e falar: meu Deus, não entendi o que esse irmão falou, não entendi o que Jesus falou. Ele falava com pescadores, viúvas, crianças, coletores de impostos. Ele não tinha distinção de quem ele falava. Ele falava a todos e a todo momento. Em Lucas 18:17 diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Já viram quando uma criança recebe alguém que ela está esperando tanto?
a visita dos avós, a visita dos padrinhos, a visita de alguém que a criança ama, ou até os pais quando vão buscar na escola. Eu às vezes que chego, acontece alguns dias quando eu chego mais cedo do trabalho, e eu vou buscar o Benjamin. Quando eu chego lá, eu chego na porta que ele vê eu na sala de aula para buscar ele, nossa, sai correndo, papai, você vai buscar? Nós vamos embora de carro ali, já fazendo festa. Quando a gente vai sair, leva ele para algum local, leva na minha mãe ou nos padrinhos, é uma alegria, ele fica falando aquilo. E nós brincamos, ai de nós, se falar numa sexta-feira já, que no domingo ele vai, pois ele fica lembrando sexta-feira o dia inteiro, no sábado o dia inteiro, domingo até ele continua lembrando daquilo. E assim nós devemos ser receptivos com o reino de Deus. Nós devemos receber a todos. Jesus nos mostra aqui que nós devemos ter distinção. Todos e qualquer tenham acesso. E nós devemos ser esse canal de bênção. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso exemplo aqui da criança, ela não entende tudo, mas ela confia. A gente vê que as crianças confiam. Você fala para uma criança fazer algo, ela confia fielmente em você. Ela não entende aquilo, mas ela confia. Você fala, vamos andar de bicicleta, eu acredito que o maior exemplo é esse. O pai e a mãe estão segurando a bicicleta ali e fala, ó, confia que o pai está aqui, vou soltar um pouquinho. Não, eu vou cair não, confia que estou aqui. E assim vai o pai segurando a bicicleta, a mãe segurando a bicicleta e a gente vai aprendendo aquilo. E com tantas outras coisas são assim. E nós temos vários exemplos bíblicos também sobre isso. A mulher do fluxo de sangue, um dos maiores exemplos da Bíblia. Algo simples. Ela não chegou e procurou estar em perfeitas condições, tudo top, para chegar em Jesus. Ela foi, puxou só um pouquinho, um fiozinho, tocou na barra do vestimento de Jesus e assim foi curada. Zaqueu, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus entrou na sua casa e mudou a sua vida. Bartimeu, ele apenas clamou ali. A história se conta em Marcos, capítulo 10, do 46 a 52. Só que eu separei um pedacinho que fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo cego, ele viu quem Jesus era. E nas curas que Jesus foi fazendo, a gente vê que não foi algo difícil. Ele não falou, vai correndo aqui até Curitiba, fala com o prefeito, faz algo impossível. Não, ele falava sempre coisas simples. Tem fé, a tua fé te curou. Levanta e anda. O cego foi lá, pegou, jogou um pouquinho de água, colocou um barro, passou aqui no cego e falou, vai lá se lavar. Estava curado. São coisas simples. O Evangelho é muito simples. Temos o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão pediu para lembrar de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele sentiu aquilo que precisava. Nós devemos estar em alerta, vamos dizer assim, para a gente sentir quando a pessoa precisa da nossa ajuda. Quando qualquer pessoa, isso tem tantas pessoas. Temos o exemplo também da viúva pobre. Todos deram do que lhe sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Às vezes uma pessoa que vem com algo simples dá muito mais do que a gente tem tentado oferecer. Às vezes uma pessoa que muitas vezes não sabe falar, dissertar tão bem, o Espírito Santo habita muito mais nela do que em nós. Nós tentamos ser perfeitos, fazer tudo aquilo, fazer o Evangelho algo, nossa, eu quero falar de uma maneira, oh Senhor. E às vezes a simplicidade de uma pessoa, o simples falar dela, a gente já entende que o Espírito Santo de Deus está ali. O nosso Evangelho tem que ser no dia a dia. Em 1 João,
3,18 fala assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Nós devemos espalhar esse evangelho simples no dia a dia. E nós temos exemplos do cotidiano nosso que possamos fazer isso. Dá atenção a alguém que sofre. Ao nosso entorno, vocês já perceberam que tem várias pessoas que sofrem? E às vezes a gente não tem muita atenção. Às vezes vem alguém que quer conversar conosco. Sabe aquela pessoa que quer desabafar com você? Você fala, ai, desabafar comigo. Às vezes acontece que várias pessoas começam a querer se aconselhar com você e você fala, poxa, mas de novo, nossa, eu estou virado num giraia mesmo. Todo mundo quer se aconselhar comigo. É Deus usando a sua vida e precisamos dar atenção. Podemos enviar uma mensagem de oração. Sabe quando você está orando, você lembra de uma pessoa e você fala, nossa, vou orar por esse abençoado, por essa abençoada. Às vezes podemos mandar uma simples mensagem de oração. Hoje em dia o WhatsApp está tão simples, né? A gente usa para tudo, o dia inteiro. Só mandar uma mensagenzinha ali. Ser honesto no trabalho. Uma das coisas que eu acredito que mais conta. Ser honesto no trabalho, na escola, onde a gente for. Nós somos o quinto evangelho. Então nós devemos viver isso diariamente. E a honestidade é fundamental, porque as pessoas vão ver nós, no mínimo, no muito. Não é só Deus. Deus está nos acompanhando diariamente. Devemos ser fiel, honestos, mas as pessoas também estão nos vendo. Quando você mostra para o seu patrão, para a patroa, para as pessoas, que é honesto, o mínimo. Eu brincava no meu outro serviço, uma caneta você trazer para casa, tá aqui no bolso. Eu lembro, eu era conferente, então a gente deixava a caneta no bolso assim, e às vezes eu trazia a caneta e falava, meu Deus do céu, eu tenho umas 5 canetas aqui em casa, já que eu trouxe o serviço, esqueci, vou levar de novo, ia colocando uma por uma e levando. No mínimo. Perdoar. Quando uma pessoa nos magoa, nós devemos perdoá-la. Quando a gente guarda rancor, guarda aquilo, vai tratando a pessoa mal, isso e aquilo. Se essa pessoa fala, nossa, mas você não é cristão? Não tem de perdoar 70 vezes 7? Olha aí, você não consegue perdoar algo tão simples que eu fiz. E às vezes a gente agarra mágoa e vai levando, vai guardando aquilo e vai virando algo que nos prejudica. Devemos de compartilhar o que temos. Essa parte é muito importante também. Quando a gente vê o quilo do amor, nós devemos de ajudar. Compartilhar o que temos. A gente fala, mas eu não tenho muito. Mas e quem não tem nada? Eu já tive uma situação quando eu era pequeno, mais ou menos pequeno, 7, 8 anos, em que a gente passava apuros em casa. Minha mãe tinha separado do meu pai no momento, estava difícil ela conseguir um emprego, só morava eu e ela. A gente tinha que pagar aluguel ainda porque não tinha uma casa. E por vezes a gente não tinha nada para comer. Era um pãozinho e água com açúcar. Nós dividimos em 2 aquele pãozinho francês. E hoje eu vejo, poxa, o pouquinho que às vezes a gente tem é o muito. Glória a Deus por que a gente tem. E melhor ainda quando eu consigo abençoar alguém. Uma vida de fé não precisa ser barulhenta, só sincera. A gente não precisa fazer barulho. Aqui eu tô doando aqui por irmão, eu tô doando, tô fazendo uma ação. A Bíblia fala que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, quando a gente é generoso, a gente tem que ser generoso por ter o amor no coração, ter essa vontade e não ficar só ali querendo fazer média em cima, né? A gente fala. Nós temos de exemplo a história de Marta e Maria. A melhor escolha. Essa história se conta ali em Lucas 10, 38 a 42, em que Maria se sentou aos pés de Jesus, estava ouvindo Jesus falar, e Marta ela se preocupava com os afazeres que tinha ali. E a Marta chegou um momento que ela reclamou. Ela falou assim, Jesus,
Estou aqui fazendo, trabalhando, estou mexendo, estou fazendo. E Maria aí, sentadinha. Você não vai falar nada? E Jesus repreendeu Marta, falou: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. A Maria escolheu a boa parte. O mais importante é estar com Jesus. Devemos estar do que fazer. Se a gente não estiver cheio, de nada adianta nossa vida. Nós vemos que a igreja primitiva tinha uma simplicidade enorme. Em Atos 2, 42 e 47, fala que todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles viviam com alegria, generosidade sincera de coração. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente vive algo sincero, compartilha o que tem, Deus vai nos acrescentando. Nós devemos ter um entendimento que a igreja, eu digo agora portas e templos, é um hospital, onde chegamos doentes e precisamos ser sarados e restaurados. Estamos se encontrando em Cristo, encontrando o caminho. E como é bom quando você chega num local, num hospital, quando tem pessoas que podem lhe ajudar. Já pensou se chega no hospital, você fala assim: licença, eu estou em dúvida, eu preciso achar aqui o local para mim se consultar. Não sei de nada. Não, eu não vou te falar nada. Eu também estou aqui esperando, o que você quer saber? Já pensou? A gente chega no hospital doente, tem alguém nos tratando assim? Não, eu também estou 2 horas aqui esperando. Maltrata a pessoa. Imagina se a gente maltrata alguém. Do mesmo jeito que a gente está passando algo, alguém também está passando algo. E a gente tem que se comover com aquilo. Tem de amar, assim como Cristo ama a igreja. Deus, ele valoriza o coração simples. Em Salmos 51, 17, fala assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quando a gente se entrega de coração. Ele ouve muito mais do que uma oração programada, uma oração lida, aquela oração de 45 horas, brincando assim. Ele ouve muito mais, às vezes, uma lágrima que nós derramamos. O nosso coração está quebrantado. E em 1 Coríntios 1, 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as fracas para envergonhar os fortes. Uma oração simples de uma avó pode conter mais poder do que um sermão inteiro. Alguns anos atrás, eu entrei trabalhar prestei serviço por um tempo em uma empresa e conheci um rapaz lá, um senhor, né? E essa palavra me tocou muito naquela época, porque eu já vinha à igreja, mas ainda eu tinha muito preconceito sobre o que era ser igreja. E para mim era tudo muito difícil. Eu via as pessoas e eu entendia que tinha que ter um padrão. Como muitos viam a questão do terno e gravata, o pastor de terno e gravata, os irmãos todos de terno e gravata, os diáconos, Deus o livre se não tivessem terno e gravata, tudo arrumadinho, tudo aquele. Claro que é lindo a gente chegar na igreja e ver. Mas não é algo que vai impedir de chegar uma bênção ou outra, não é algo que vai julgar isso. E eu tinha muito isso comigo. Eu falava assim: nossa, aquele irmão lá, Deus o livre. Eu olhava as pessoas e eu já queria julgar. Não, aquela roupa, meu Deus, não é direito. Um boné, meu Deus do céu. Eu olhava o vídeo de boné, meu Deus do céu, se fosse naquela época. Deus, como assim de boné? A água não vai deixar Deus te ver. E eu tinha muito esse preconceito. E eu entendo que Deus foi me colocando em alguns lugares para me quebrar.
E quando eu cheguei lá nesse local, eu encontrei esse senhor e ele estava fazendo uma pintura lá da empresa, que tinha um recém-mudado. Ele também fazia os banners lá. E eu vi esse cara chegando. Ele chegava com uma tocona, um cabelão, aquela tocona que chegava a dobrar para trás assim, o cabelão que ele tinha, de uma bermuda, e esse cara andando assim, ó. Eu falava, o que é esse rapaz aí? E ele passava por dentro, ele entrava na empresa, eu já estava lá trabalhandinho, arrumando os computadores lá, e ele entrava para dentro lá, e eu sentia algo estranho, uma presença de Deus ali naquele local. Eu falava, caramba, será que esse cara aí? E ele vinha todo simplão. Às vezes eu chegava lá, estava sentado ali em cima da lata de tinta, comendo um pouco de mortandela, tomando uma Coca-Cola. Eu olhava e falava, cara, esse cara aí, tudo, nossa, meio sujo de tinta, tudo meio. E cantando louvor, ele andava cantando louvor, e eu falava, isso aí tá fora do padrão que eu estou entendendo. Será que eu estou perdido? Ué? E esse cara, eu fui conhecendo um pouco dele no tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei, acho que, um mês e pouco prestando serviço. E eu conheci um pouco dele, porque todos os dias ele estava lá, pintando, quase todos os dias, né? Pintando, falando. E ele o tempo inteiro falava de Deus. Você escutava ele falando para os rapazes, às vezes que ele vinha conversar comigo. E ele, sabe aquela pessoa que respirava Deus? E eu falava, caramba, e eu tô achando, olha esse cara. E eu tô achando que eu tenho que ter terno e gravata, tudo arrumado, tudo. Eu não posso falar de Deus no meu trabalho se eu não estiver tão bem arrumado, bem afeiçoado. Olha esse cara aí, ele tá falando com propriedade. E eu tô me sentindo constrangido que o Espírito Santo de Deus tá ali. E ele ia andando. E sabe quando você vai sentindo aquela questão da luz chegando? Tá chegando. Ele ia andando e ia passando e a luz tá chegando. E eu falava, meu Deus. Eu ficava constrangido com aquilo. E um dia eu estava triste com algumas situações que estavam acontecendo no serviço. Ele sentiu e falou, meu irmão, eu posso orar por você? Eu falei, claro que você pode. Ele veio e começou a orar e eu senti a presença do Espírito Santo ali tão forte. Tão forte que nem minhas pernas estavam se contendo. E aí o Espírito Santo falava para mim, tá vendo como é simplicidade? Eu não preciso de estar numa igreja com 3.000 pessoas. Eu não preciso de tudo isso para levar algo simples. O Evangelho é simples. Ele não é difícil, ele não é miraculoso. Ele com palavras simples, ele levava aquilo e ele falava comigo e aquilo me atingia, parece que na alma. Lá dentro, lá no fundo. Falava de Deus, ele citava os versículos e comecei a conhecer a mais ele. Eu vi que ele tinha sido um jogador de futebol famoso, perdeu a esposa por câncer, lutou contra o câncer, por isso que ele parou de jogar bola. E ele dedicava totalmente a vida dele, o trabalho dele, claro, mas estava o tempo inteiro dentro da igreja dele. Então, 5 horas da manhã ele já estava ministrando sobre os homens. Antes disso ele já tinha acordado para orar. À tarde ele estava dando aula de violão na casa dele, aula de algum instrumento na casa dele. À noite ele estava novamente envolvido em alguma coisa da igreja, alguma célula, alguma coisa. E eu falava, caramba, e não, você olhava, a aparência dele não parece. Eu lembro que quando eu conheci, o nome dele era Roberto. E eles falavam, eles sabiam que eu já vinha à igreja, eles falavam assim, você vai conhecer esse aí. Esse é o Robertão Boca de Deus. Oh, Robertão Boca de Deus. E até o jargão é engraçado. E ele realmente transmitia o que Deus tinha. E naquele momento eu entendi. O Evangelho não é difícil. Não precisa de requintes. Apenas um Jesus te ama muitas vezes tem muito mais efeito do que todo um sermão. Às vezes tudo que a gente prepara, claro que é ótimo a gente preparar, deve buscar conhecimento, buscar tudo. Mas a gente deve buscar intimidade. Nossas aplicações que a gente pode aplicar, todo esse evangelho simples, é orar com sinceridade. Sabe ser sincero a Deus? Quando a gente está conversando com alguma pessoa assim, você nota que a pessoa está
tentando falar com você e tá aqui, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Tá tranquilo. Aí você fala, seja sincero, tá mesmo. Aí a pessoa vem e descarrega. O nosso Deus está pronto. E o melhor, Ele está pronto para nos ajudar. Assim como o pai, eu dei o exemplo de uma criança, o pai ajuda a criança. Se a criança vem e fala, papai, eu caí, o Benjamin sempre fala, caí, ai, tá sangrando. A gente fala, não, Benjamin, tá tudo bem, ó. Vamos passar um pouquinho de remédio aqui? Tá tudo bem, ele já levanta e sai faceiro da vida. É algo simples e sincero. Não é algo trabalhoso, não é... Nós devemos de ler a Bíblia buscando ouvir a Deus, mesmo que seja um versículo. Todos os dias o pastor tem mandado a leitura bíblica. Ah, mas é difícil acompanhar, é complicado, então tem a tua leitura bíblica também. Ah, mas para mim é difícil. Um versículo. A gente orar a Deus e começar com um versículo. Orar a Deus, fala comigo, Deus, nesse momento eu vou ler a sua palavra, ministra sobre a minha vida, e às vezes um versículo vai tocar a tua vida de uma maneira. Eu lembro que quando eu iniciei a caminhada no Giovanni, tinha uma bibliazinha daquelas de chaveirinho, Bíblia de promessas. E quantas vezes ela despercebia ali, às vezes eu abria aquilo dali, pegava e falava, será que vai falar mesmo comigo? E falava comigo, falava uma palavra de conforto para mim sempre. E eu falava, mas como é que negócio é esse? Eu estava com uma bibliazinha de promessa, tá vendo o que eu preciso? E falava comigo aquele versículo, um versículo. Demonstre o Evangelho com gestos. Abraçar, ouvir, servir. Sabe quando você está precisando de um abraço? E olha que aí eu falo também com a parte dos homens. Os homens a gente tem, normalmente é mais carrancudo, né? Eu abraço o que é, rapaz? Meu pai é nessa pegada. Ele é mais sério. Um eu te amo ali, você espreme para sair. É algo mais sério. Nós homens normalmente somos mais sérios, mas um abraço, quando você está precisando, é de muito valor. Porque a gente tem a mania de guardar tudo para si mesmo. Todas as lutas, todas as batalhas a gente quer guardar. Mas às vezes um abraço é libertador. Porque a gente entender que não está sozinho. Tem um irmão aqui que vem e abraça, sabe aquele abraço forte? Abração do irmão Daniel, forte aqui assim. Às vezes é isso que a gente precisa. Abraçar, falar, ó, tô aqui para te ouvir, tô aqui para o que precisar, para servir. O que você precisa? A gente brinca às vezes, né? Quer um cafezinho? O que você precisa? Alguma coisa? O servir, aquela vontade de, o que precisar, estamos aí, vamos ajudar. Como o pastor brinca, a gente está numa obra, ele não vai parar, vamos terminar essa obra. E eu estou brincando com ele já, a hora que terminar essa obra, você se prepara que vai comentar de novo. Que a obra de Deus terminou aqui, vamos aumentar de novo, porque as almas estão aí. E ele fala, não sei fazer nada, mas eu vou vir aqui ajudar. É o servir, fazer o que precisa. Pastor, precisa disso? Opa, pastor, o pastor é o nosso maior exemplo. Gigantesco disso, que precisa, ele está lá e vai e faz, glória a Deus. Fale de Jesus com palavras simples, porque Jesus era simples. Não precisamos falar de maneira que a pessoa não entenda, e sim de um jeito simples. Contar o nosso testemunho, que impacta as pessoas, é justamente isso. O pastor brinca da irmã Edneia, contar testemunho, é isso que impacta as pessoas. Ver a palavra de Deus dia a dia, trabalhando e fazendo efeito, surtindo efeito nas pessoas, surtindo efeito em nós. Os testemunhos nos edificando cada vez mais e mais, de uma maneira simples. Em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe por que o Evangelho é simples? Porque o coração de Deus é acessível. Porque Deus é totalmente acessível.
Ele não cria barreiras para nós chegarmos até Ele. Basta crer. Algo tão simples, né? A gente fala, poxa, eu sou pecador. Ele foi lá e, opa, vou mandar meu filho para quitar todos os seus pecados. Até os que você nem fez ainda, tu quitar. Ah, mas eu não sou digno. Tem uma coroa te esperando. Você é príncipe, filho de Deus, herdeiro. Ah, mas sabe, quando uma pessoa quer dar desculpa pra... Você fala, vamos lá bater um cimento, uma laje. Um monte disso, irmão. O Daniel deve ter ouvido, o outro Daniel também deve ter ouvido bastante isso. Vamos lá, nós temos uma laje aqui para bater, precisa da tua ajuda. Nossa, mas hoje não vai dar boa, né? Não sei, hoje eu tenho que fazer outra coisa. Vamos lá fazer esse trabalho, braçar aquela coisa. Não, não vai dar certo. Infelizmente eu tenho que ir ver outra coisa lá e sempre tem uma desculpa pronta, programada, parece que está escrito. Ele olha aqui e fala, hoje eu tenho que falar isso. Nós muitas vezes somos assim com Deus. Deus está aqui, pronto. Venha, filho, venha. Mas eu não sei se eu vou. Eu estou com um problema aqui, Deus. Está me impedindo de chegar até você. Não tem nada. Jesus morreu numa cruz para que possamos ter esse livre acesso o tempo inteiro, todo o tempo. Não se trata de perfeição, mas de devoção. Quando somos devotos a Deus, fiéis, Deus é fiel, Ele nunca nos decepciona. Basta nós sermos fiéis a Ele e Ele assim nos corresponde. Não tem meios termos, não tem outros tipos de acesso, não tem caminhos para se desviar, é algo simples. E não se trata de regras, mas sim de relacionamento. Não tem uma regra para você chegar até Ele, não tem, basta crer. Não tem uma oração que é desse jeito aqui. Ele deu exemplo, claro que Ele deu exemplo, mas é para nós entender mais ou menos como deve ser feito. E a regra é relacionamento. Eu quero se relacionar, Pai. Quero estar mais próximo de Ti. Quero buscar a Ti de coração. São coisas assim que nós devemos fazer. E realmente entender o que diz lá em Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está pronto para nos receber de uma maneira simples, para que possamos propagar esse evangelho simples. Assim como eu fui impactado e ainda sou com várias questões simples, nós também devemos de ser. E para encerrar, devemos de orar, buscar cada vez mais e mais as pessoas que estão à nossa volta, para não só encher uma igreja e contar um número, mas sim para impactar as pessoas com o amor de Cristo. Aquele amor que toca no nosso íntimo, salva, nos constrange, nos faz novas pessoas e que nos buscou lá do lamaçal, onde estávamos perdidos. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu vou pedir para o ministério de louvor vir louvar mais um pouquinho e a gente vai orar nesse momento, pedindo para que Deus nos ensine a ter um coração puro, assim como as crianças. Entender o simples, não precisa de floreios. Viver o simples. Amém? Vamos orar? Coloque a mão em seu coração e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa simplicidade, ó Pai, de um simples amor, ó Deus, que é tão grande, Pai, que nos impacta de uma maneira, ó Deus, que não sabemos explicar, ó Deus. Nos traz, ó Deus, um coração puro, Pai.
nos traz, ó Deus, algo que possamos sentir cada vez mais e mais, ó Deus. Que o Seu Santo Espírito venha estar ativo em nós, ó Deus, para que possamos viver o sobrenatural, ó Deus. Pois sabemos que também é simples, ó Pai. A Sua palavra diz que clama a mim e assim eu te responderei. Ó Deus, assim venha, ó Deus, nos responder, ó Deus, sobre cada um das nossas tristezas, tudo aquilo que nós clamamos suplicando ao Senhor, meu Pai. Tira de nós todas as complicações que têm nos afastado de Ti, Pai. As horas perdidas nas redes sociais, Pai. Todas as preocupações, Deus, que não são provenientes de Ti, Pai. Pois sabemos que devemos deixar tudo nas Suas mãos, Deus. Pois o Senhor está nos abençoando e irá nos abençoar mais ainda. Queremos voltar a viver esse primeiro amor, meu Pai. Que essa simplicidade do Teu Evangelho nos transforme todos os dias, para que possamos viver, ó Deus, um verdadeiro e real Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, seja nos transformando, Deus, nos abençoando nesse momento. Ó Deus, que possamos sentir, ó Deus, sentir o Seu Espírito Santo de maneira que venhamos ter um encontro real contigo. Vivemos viver aquilo que ainda não vivemos. Que possamos levar esse Evangelho sobre cada um das pessoas que estão à nossa volta. Deus, eu peço para que nesse momento o Senhor venha nos abençoando. E venha tocar também sobre cada um dos nossos familiares, ó Pai. Estão muitas vezes presos e cativos, ó Deus, tem liberdade em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar, ó Deus, cada vez mais e mais, Pai. Abençoa, Pai, vem tocando, Pai. Ó Deus, pedimos também, ó Deus, para que o Senhor venha tocar sobre esse bairro, Pai, da nossa igreja, venha tocando, venha libertando, todos os cativos, todos os oprimidos, todas as pessoas que querem ter um encontro contigo, mas não conseguem por algo, Pai, tem escreveu. Liberta pelo nome de Jesus Cristo, venha cair as correntes, venha cair os grilhões, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem trazer libertação, Deus, para que as pessoas possam, ó Deus, caminhar, ó Deus, e estar aqui cultuando, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, assim como um Pai, cuida dos seus filhos, esteja cuidando de nós. Seja abençoando, ó Deus, poderosamente a nossa vida, Pai, pelo nome de Jesus Cristo. Seja nos usando, Deus, nos abençoando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem trazendo cura, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Fortalecendo cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, Senhor. Cada um de nós, Deus, vem abençoar poderosamente. Ó Deus, assim como há, ó Deus. Nos ajudar a tocar sobre nós, para que possamos ter esse entendimento de como chegar ao Senhor. Uma oração simples, muitas vezes, Deus, com lágrimas, assim como várias vezes, Deus, abençoado com simplicidade, Senhor, com responsabilidade, para que possamos entender que a busca, muitas vezes, é algo simples, apenas requer nossa decisão, nosso posicionamento. Nos toca poderosamente, Senhor. Possamos entender, Deus, clamar cada vez mais e mais, pelo nome de Jesus Cristo, Deus, oramos e te agradecemos. Aleluia, amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Já quero de antemão justificar a ausência dos nossos pastores. O pastor Leandro foi convidado para estar levando a palavra em uma outra igreja. E ele foi. Eu acredito que o convite foi lá ainda quando a gente estava lá na comemoração dos 70 anos da Quadrangular no Paraná. E ele foi. Amém? Mas sexta-feira estará aqui firme e forte e pronto para um culto abençoado e para a vigília. Amém? Vamos para o momento das ofertas? Aleluia. Pai seja convosco, igreja. Amém. Aleluia. Vou para um momento também importante no culto, que é o momento de ofertas, dízimos e oferta. Temos dizimista essa noite? Amém. Aleluia. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler uns versículos aqui que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia. Isso é algo que a gente tem aprendido, né? Sempre que a gente vai ofertar com alegria. Não por pesar. Não porque alguém falou que tem que ofertar, porque o pastor falou que tem que ofertar. Não, a gente tem que ofertar com alegria, vindo sorrindo. Esses dias, não lembro se algum irmão observou, a irmã Tati, geralmente ela senta no primeiro banco onde a irmã Flávia está sentada. Ela tem o seu menininho, né, um pequenininho, acho que tem 1 aninho, 2 aninhos, não sei, no máximo. E eu lembro que nesse dia, acho que foi a irmã Sandra que tinha pregado, e o irmão Fernando, o irmão do pastor, ele estava aqui falando um testemunho dele sobre oferta. E ele falava justamente sobre isso, sobre a alegria ao ofertar. E enquanto ele falava assim, nem foi dado ainda, né, era um momento direto, né, de pessoal fazer a fila aqui para ofertar, mas enquanto o irmão Fernando falava sobre a alegria de ofertar, sobre ser como uma criança, né, ser sincera, ele vinha caminhandinho que a vozinha dele trouxe. E ele sozinho aqui veio depositar essa oferta aqui. Vocês verem a diferença? Muitas vezes nós adultos não entendemos, mas uma criança entende. Por isso que Deus fala que nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Senhor meu Pai. Senhor, mais um dia, Senhor, estamos em Tua casa, Pai querido. Senhor, neste momento, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pela vida financeira, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai querido, eu venho te pedir, Senhor, que as mais ricas bênçãos de Jeová Jiré venham transbordar sobre cada um do meu irmão, Pai querido, da minha irmã, Pai querido. Senhor, esteja na casa de cada um, Senhor, que o pão não venha faltar, Pai querido, que os armários venham estar cheios, Pai querido, que eles venham estar tão cheios, Pai querido, que eles venham estar abençoando outros, Pai querido. Senhor, abençoa a construção, Senhor, da tua casa, Pai querido. Tu sabes, Pai querido, que precisamos, Senhor, de material, Pai querido, precisamos de ofertas, Senhor. Precisamos de abençoadores, Pai querido, da obra, Jesus. Senhor, mande, Pai querido, abençoadores, Senhor. Toca no coração, Senhor, da tua igreja, Senhor. Senhor, mande ofertas de fora, Jesus, de outras igrejas, Pai querido. Abençoadores da obra, Senhor, neste lugar, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu conheces as nossas condições, Pai querido. E Tu sabes, Senhor, que precisamos, Senhor. Nesse momento, Pai querido, eu te peço, Senhor, abençoa a Tua casa, Jesus. Abençoa cada irmão, Pai querido, que eles venham ser tão abençoados, Pai querido. Que eles venham estar ofertando, Senhor. E venham ser ofertas abençoadoras, Pai querido. Ofertas de coração, Pai querido. Ofertas com alegria, Pai querido. Porque o Senhor ama quem dá com alegria, Jesus. Então abençoa, Senhor, a cada um, Pai querido. Dê condições, Pai querido. Senhor, e quando a gente for, Pai querido, tremendamente abençoado, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha lembrar, Senhor. Que eles venham lembrar, Pai querido. E que a gente venha estar ofertando a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa, Pai querido, as ofertas nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, se você tem sua oferta, pode estar trazendo. Amém?
Glória a Deus. Nós sabemos que estamos numa grande obra e não podemos parar. Essas ofertas vão ajudar muito, porque agora a gente está numa fase quase final, né? Glória a Deus. E aproveitando isso, dia 14, anote aí na agenda, no calendário, no celular, na mão mesmo. Dia 14, a partir das 9 horas da manhã. A arte? Tá aí? Teremos um mutirão. Um mutirão abençoado, em que vamos limpar aqui. Vamos limpar tudo, vamos preparar já para a próxima parte. Se eu estou certo, os meus irmãos me corrigem, mas é arrumar essa parede aqui e aquela dali, né? São as duas partes e não tem jeito de a gente continuar aqui. Então vai ser a parte que a gente vai limpar e preparar as coisas para a gente se encaminhar lá para Maranata, enquanto daí vai fazer as duas paredes e daí, glória a Deus, fica o telhado. Então precisa de toda ajuda. Você já vai convidando os irmãos aí que não puderam vir hoje, fala, vamos lá que vai ter um mutirão. Para a gente fazer o quanto mais antes, construir nossa igreja e ampliar o nosso templo, né? No sábado, agora, vai ter nossa feijoada. Glória a Deus. Quem gosta de feijoada? E vai estar top, hein? Pensa, a gente está lá no grupo, estamos vendo a movimentação que vai ter mais ou menos na feijoada. A gente já fica assim, meu Deus, pensa uma feijoada abençoada. Então não deixe de participar, comprando, abençoando e, claro, como a gente falou, levando o evangelho simples. Falando para a pessoa, ó, eu sei que você gosta de feijoada, todo sabadão lá, vai ter uma feijoada na minha igreja, ó. Pensa, aquela feijoada que você vai ficar redondinho de comer. Esses dias a irmã Cleusa comentou que foi parecido com aquela que teve num dos mutirões aqui, só que é mais incrementada. Eu falei, meu Deus do céu, então vai ser muita bênção mesmo. Já teve uma no mutirão, a gente já ficou, nossa, comeu bastante. Essa aí vai ser melhor e o preço é muito acessível, está bem acessível. Então nada melhor do que a gente se alimentar bem e abençoar nossa igreja. Amém? Sábado também teremos nosso momento jovem, a partir das 8 da noite. Então os jovens chamam, ou os adultos mesmo, chamam a pessoa, tá vendo um jovem lá, tá aí, chama ele para vir no momento jovem. É um momento muito bom para comunhão, aprendizado. Nossos jovens precisam ser ensinados. O mundo oferece muitas coisas e só a palavra de Deus vai conseguir nos encaminhar para o caminho certo. Também teremos nosso jantar dos casais no próximo dia 14. Glória a Deus. Teremos um jantar abençoado lá no Rodocentro 21. Um investimento de R$130. A gente coloca como investimento porque é um valor muito abaixo do comum. É bem baratinho e nada melhor do que você conseguir levar a varoa abençoada, a sortuda que teve nós, para um jantar. E um jantar romântico é melhor ainda. A gente brincou, eu brinquei com o pastor, eu falei assim, poxa, às vezes o homem fica se programando tanto, eu falei, o que eu vou fazer? Minha esposa vai me cobrar, ai, mas eu não sei o que eu vou fazer aí, ó. Já leva ela para um jantar, já está bem encaminhado, um jantar alinhado com a palavra de Deus. Vamos lá para ter uma comunhão no momento juntos. Amém? Lembrando que temos nossos cultos, toda terça-feira, culto de oração, sexta-feira, culto de curas e libertações. Após o culto, uma vigília abençoada, onde a gente pode buscar mais a presença de Deus. A vigília tem sido muito abençoada, por mais que esteja friozinho. Nós que têm vindo, está sendo uma bênção. E não deixe de vir. A gente fala do evangelho simples e às vezes a simplicidade que está aqui orando vai ser algo que vai nos edificar cada vez mais e mais. Domingo teremos nosso culto de celebração. E qualquer dúvida sobre nossas agendas, esteja entrando em contato com o pastor, com os obreiros, para assim alinharmos. Vamos se colocar de pé? Nós temos pedidos de oração. Vamos estar orando, colocando a vida da Kathleen, com relação à saúde, da Vanília, com relação à ansiedade, do Carlos Alberto, com relação à saúde também, Marcos com relação à libertação,
e da Nádia com saúde também. E se você lembra mais de alguma pessoa que precisa de oração, esteja orando nesse momento. Nós sabemos quando, como eu falei na palavra, às vezes uma oração simples tem muitos seus efeitos. Então, que possamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, Deus, entramos em oração, ó Deus, nesse momento, Deus, para que o Senhor venha nos abençoar, Deus. E também, ó Deus, venha estar tocando, Deus, sobre a vida dessas pessoas, Deus. Abençoa a vida da Kelly, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Vem tocando, Deus, vem trazendo a cura sobre a vida dela, Pai. Toca, ó Deus, e tira todo o mal, Deus, tudo que esteja afligindo ela, Deus. Tudo que tiver, Deus, toda dor, toda enfermidade, no nome de Jesus Cristo, que vem cair por terra, Pai. Sabemos que o Senhor é médico dos médicos, Deus, tudo isso vem tocando, vem curando, Pai. Também toca a vida da Vanilla, Deus, e tira toda a ansiedade, Deus. Tira todo o fardo, Deus. Tudo que ela vem carregada de excessivo, Pai. Tira, Deus, e traz, ó Deus, a libertação dessa ansiedade que tem atrapalhado a vida dela, Pai. Pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Também toca, Deus, a vida do Carlos Alberto, Deus, trazendo cura, Pai. Traz cura, traz libertação, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vem trazendo um renovo sobre a vida dele, Pai. Para que o Senhor venha curar, ó Deus, toda enfermidade, toda dor, ó Deus. Também a vida do Marcos, ó Deus, vem trazer libertação para ele, Pai. Em nome de Jesus, vem tocar, ó Deus, vem abençoar a vida dele, Pai. Ó Deus, liberta, ó Deus, tudo que está aprisionando ele, Pai. Ó Deus, toca, ó Deus, e traz o conforto do seu amor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Também toca sobre a vida da Nádia, Pai. Ó Deus, vai tocando desde os seus fios de cabelo até a planta dos seus pés, Deus, trazendo cura, Deus. Cura de toda enfermidade, Deus. Cura de todo mal, Deus. Em nome de Jesus também oramos, Deus, por cada um de nós, Deus, para que o Senhor venha estar estendendo, Deus, suas mãos, Deus, seus braços, Deus, com o seu Santo Espírito, Pai. Para que possamos, Deus, ser curados, ser lavados, Deus, ser libertos, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nesse momento, leva-nos em paz, ó Deus. Ó Deus, repreendemos toda a falha mecânica do carro, ó Deus, todo possível imprevisto que esteja acontecendo na nossa volta para casa, Pai. Guia-nos, ó Deus, envia seus anjos, ó Deus, junto conosco, Pai. Nos abençoa para que possamos ter uma ótima noite de sono, Pai. Para que possamos também ter um dia revigorante e abençoado no dia de amanhã, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, ó Deus. Leva-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com as suas mãos em posição de receber o grande amor de Deus, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.